De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 10% da população tem alguma deficiência e já há no nosso país uma série de esforços para a inclusão. Acontece que nem sempre esses esforços são bem executados e alcançam os objetivos desejados. Como a gente pode melhorar a qualidade da inclusão existente no país hoje? Esse é o tema do programa Sociedade Solidária, no qual recebemos 2 especialistas no assunto que olham para esse tema a partir de 2 perspectivas diferentes. Sabine Vergamini, ela é diretora de unidade socioeducacional do Centro de Educação para Surdos Rio Branco e traz para a gente esse olhar a partir da educação. Guilherme Fransolin é consultor de engajamento profissional. Bom, primeiramente, sejam muito bem-vindos ao Sociedade Solidária. Obrigada. Obrigado. Bom, para começar, eu queria que vocês contassem para a gente quando que esses esforços de inclusão que já existem nas escolas, já existem nas empresas, na visão de vocês, que lidam diariamente com o tema, eles até acontecem, mas acabam que não alcançam o resultado desejado. A preocupação com a inclusão no Brasil, ela começou já tem um tempo, começou com a lei em 91, que foi a lei para reabilitados e pessoas com deficiência. Foi um marco bem forte que obrigou as empresas a pensarem nisso, que antes isso não existia. E até então, isso era pouquíssimo trabalhado, até porque não era tão fiscalizado. Mais recentemente, na última década e agora com a Lei Brasileira de Inclusão, que começou em 2016, isso ficou muito forte para as empresas. Então, as pessoas com deficiência que no Brasil elas ficavam escondidas, elas não saíam, você não convivia tanto, nas empresas elas também não apareciam. Só que no Brasil, diferente do primeiro mundo, o Brasil é quase 1/4 da população, isso pelos dados do IBGE. Então, é muita gente que tem algum tipo de deficiência que está escondida para o mercado de trabalho. E agora as empresas são obrigadas a se atentarem a isso e não pensarem apenas na cota. Realmente fazer uma inclusão que essas pessoas sejam produtivas para o Brasil. Eu acho que, na verdade, assim, são todas as áreas. Houve uma abertura, a empresa teve a questão da empresa, da lei, mas tem a questão da área educacional, de todas as áreas, dessas pessoas começarem a ser vistas. Então, no esporte, elas estão engajadas, a gente teve a Paralimpíada, então, assim, as pessoas começaram a entender que essas pessoas também são capazes, que elas podem praticar um esporte, que elas estão nas escolas, que elas podem ter uma formação adequada. Então, acho que tem todo um movimento. É difícil a gente chegar, pensar quando que isso vai estar pronto. Acho que nunca vai estar pronto. Né? Mas a gente vem num crescente, sempre melhorando. Então, trazendo um pouco, né, para o universo da educação, onde eu atuo, antigamente você tinha essas pessoas muitas vezes em casa. Então, elas eram possibilitadas sequer de chegar à escola. E hoje as escolas também um pouco, né, que na marra começaram a se abrir e começaram a ver a potencialidade dessas pessoas. Quer dizer, há avanços importantes, mas existem distorções? Quais seriam as principais delas? Por exemplo, no caso das empresas, existem ainda casos de empresas que se esforçam tanto para cumprir a cota, mas acaba que aquele profissional com deficiência, de fato, não está dentro da empresa, não se vê dessa forma? Então, a empresa, se ela se obriga a cumprir a cota e o objetivo, a meta dela é essa, normalmente não é uma inclusão tão bem feita. Os melhores casos que a gente encontrou na nossa experiência profissional são as empresas que entenderam que elas tinham a cota, elas precisavam preencher isso porque era uma obrigatoriedade. Muitas vezes foi isso que foi o gatilho que despertou elas a se tentarem para a inclusão. Mas quando elas começaram a só preencher a cota, elas viram que não estava sendo bem feito. Quando elas passaram a enxergar essas pessoas como pessoas e que começaram a realmente incluir elas no mercado de trabalho, incluir elas na realidade da empresa, aproveitando a potencialidade delas, que elas têm uma experiência diferente, elas têm uma capacidade diferente de entender o mundo e começaram a aproveitar isso no negócio, aí realmente começou a fazer sentido. Aí elas começaram esqueceram a cota e falaram, não, agora eu estou pensando numa qualidade do trabalho, numa empresa que seja boa para todo mundo trabalhar, que isso é importante para inovar, para conseguir trazer outros resultados. E aí ela conseguiu, acabou cumprindo a cota, mas não foi essa a grande conquista, né? Realmente foi a parte dela conseguir trazer algum benefício extra para a empresa com uma qualidade de vida no trabalho para essas pessoas realmente produzirem. Eu acho que assim, o movimento ele é duplo, né? Porque a gente sempre pensava em preparar as pessoas que não tinham uma formação adequada, mas a empresa também tem esse olhar de começar a entender, não é um favor que você está fazendo, é um profissional que está sendo contratado e que ele vai ser cobrado. Não vê nem ele como um coitadinho, como um incapaz, né? Mas vê que ele tem toda uma potencialidade que precisa ser trabalhada. E essa questão que o Guilherme falou da diferença de você somar, né? Eu acho que a gente está num movimento na sociedade da gente começar a perceber que isso é muito benéfico. Ter pessoas diferentes que pensam de um jeito que nunca foi pensado é bom.
E as empresas que passaram a entender isso, elas inovaram mais, elas atingiram mais resultado e a sociedade acaba ficando melhor. Porque não dá para você ter 25% da população, quase um quarto dela, esquecido, porque ela vai consumir, ela vai trabalhar, ela vai opinar sobre você. Se você não participa, não inclui ela no teu negócio, você também não vai conseguir atingir ela quando você quiser vender, quando você quiser fazer qualquer outra coisa. E aí, trazendo um pouco de novo para o universo da educação. Se as crianças de hoje, elas já estão sendo educadas de uma forma diferente, né? É o educar para a diferença mesmo. Eu, na minha época, não convivia com uma pessoa com deficiência na minha sala de aula. Hoje, as crianças já convivem. Ou no caso, né? No caso, eu trabalho com crianças surdas. Mesmo que a gente trabalhe com classes somente para surdos, as crianças surdas convivem com as ouvintes. Então, o ouvinte entende, ele já sabe o que é a língua brasileira de sinais. Ele já sabe se comunicar, chega no local, ele já sabe que tem um intérprete, que o surdo precisa de um intérprete. Eu falo que é um trabalho de formiguinha mesmo, mas a gente tá formando pessoas diferentes. E preparar-se para a diversidade é até a gente mudar um pouco as expectativas, né? Por exemplo, você lida com crianças surdas, né? E com pessoas surdas. E aí há uma expectativa, às vezes, das empresas, na hora que vão contratar, na sua experiência pessoal, de que elas olhem e valorizam o surdo não tanto pelo potencial que ele tem, mas sim pela capacidade que ele tem de alguma forma, participar da cultura dos ouvintes, assim, de conseguir falar, por exemplo. Com certeza. Isso é muito claro quando vai uma empresa, principalmente que está começando, iniciando, vai contratar uma pessoa surda, normalmente a seleção vai aquele que fala melhor. Né? Como se o falar melhor capacitasse ele a desenvolver melhor aquela função. Então, a seleção não é pela capacidade que ele tem, quer seja técnica, mas pela capacidade de falar. E aí acontece inúmeros casos de insucesso, porque ele foi avaliado de uma forma equivocada. Né? Então, ele fala melhor, ele é um leitor labial melhor, então ele vai desenvolver melhor a função? Não. Uma empresa realmente séria, que preza por resultados, ela quer trabalhar a competência, vai ser contratado pelo que você é capaz de fazer. Não pelo alguma característica física ou alguma coisa que você não tem. Então, quando a empresa pensa por esse lado, no caso de pessoas com deficiência, isso acontece muito, as empresas querem o cego que enxerga, o surdo que ouve, o deficiente físico que consegue andar. Ou seja, tem que ser muito escondido para parecer normal. Porque aí eu não posso pôr ele na frente de loja, por exemplo, para lidar com o meu cliente, porque como que vai ser? Como que eu vou lidar com isso? A gente vê, em alguns clientes de varejo, a gente vê muito isso. Não posso pôr direto para lidar com o meu cliente, ele vai estranhar. Tudo bem que ele vai estranhar, mas a gente não foi educado assim para conviver com o diferente. Mas agora tem que ser, então você vai ter que pôr para isso conseguir ser superado, porque essas pessoas existem, elas precisam aparecer porque elas vão trazer algum resultado para você também. E assim, quando as empresas começam a contratá-las, ou a escola começa a incluir essas crianças, ela começa a ver que só tem ganhos. Sim. Quando ela faz de uma forma adequada. Né? Então a gente tem inúmeros exemplos, eu estou lembrando de um restaurante no Canadá onde todos os atendentes são surdos. Então eles são surdos e as pessoas se comunicam em língua de sinais. E isso, as pessoas começaram a se interessar em ir ao restaurante, por quê? Porque elas queriam aprender a língua de sinais, a pessoa queria treinar, queria se comunicar com surdos, então começou a ser um diferencial. Então, saber aproveitar disso e tornar um diferencial. Se você vai um surdo vai no supermercado e tem alguém que fala Libras, a chance desse cliente querer comprar e voltar lá sempre é gigantesca. Porque se você prepara o seu funcionário para lidar com o teu cliente que tem alguma dificuldade, e tem várias deficiências que podem ser trabalhadas, isso é um ganho para você. Um investimento muito baixo, né? Então, vale bem a pena. A gente conversava um pouco antes da entrevista aqui se iniciar. Vocês conhecem ou já viram situações de empresas que, por causa da lei de cotas, contratam pessoas com deficiência para mantê-las em casa sem nenhuma atividade? Infelizmente, sim. Aí é um desserviço. Porque você contrata a pessoa que já tem toda uma questão aí de história de vida, muitas vezes, né, que já teve excluída, então ela se sente mais incapaz ainda. Eu contrato, a empresa contrata, cumpre a cota e depois deixa essa pessoa em casa. Então, mais uma vez, quer dizer, a autoestima dela vai lá embaixo, porque assim, eu estou recebendo para ficar em casa, porque eu não sou capaz de absolutamente nada. A gente vê tem um caso bem interessante de uma empresa que a gente já viu, que ela contratou várias pessoas com deficiência e estava fazendo um programa. E esse funcionário, ele morava muito longe do trabalho, tipo, 2 horas e pouco do trabalho, tinha que pegar muitas conduções, ele era cadeirante. Aí o RH, com muito boa vontade, falou: mas eu consegui um benefício para você, né? Chegou pro trabalhador, consigo negociar, agora você vai poder fazer home office. Aí ele falou: mas eu não quero fazer home office.
eu quero vir aqui, eu quero participar, eu quero estar incluído. Vivendo com outras pessoas. Eu vivendo com outras pessoas. Sendo visto, né? Eu ficar em casa não é o que eu quero. Eu já fiquei a minha vida inteira em casa escondido. Agora eu quero participar. Então, o que seria um benefício para muitas pessoas, você pode fazer home office quando você quiser. Tá? Para ele não é um benefício. Porque, na verdade, o benefício é ele ser incluído, não é ficar em casa. Então, tem uma inversão que essas pessoas elas querem participar. Elas querem realmente estar ali fazendo algo e sendo útil. Ficar em casa só recebendo salário não é o que você quer. Ninguém aqui ia aceitar ganhar muito dinheiro para ficar em casa fazendo nada. Porque a gente fez, na pesquisa que a gente fez, a gente percebia que as pessoas elas tinham um sonho que são de qualquer pessoa. Eu quero ser produtivo, eu quero ser útil para a sociedade, eu quero ser reconhecido, eu quero evoluir, me desenvolver e também quero um salário, também quero uma carteira assinada. Se perguntar para qualquer pessoa, é exatamente a mesma coisa. E aí, assim, até na avaliação, às vezes, que a empresa faz, não deu certo. Não deu certo porque ele é cadeirante, não deu certo porque ele é surdo. Eu falo, quantas pessoas ditas normais que são contratadas e não dão certo? Aí se atribui a deficiência, não deu certo porque ele era cego, não deu certo porque ele era surdo. Quando, na verdade, você não está avaliando a deficiência, você está avaliando o profissional. Como mudar? Como melhorar essa realidade? Quais são as boas práticas, os caminhos para quem quer acertar? É sobre isso que a gente fala no próximo bloco com os nossos convidados de hoje no programa sobre inclusão da pessoa com deficiência. A gente vai agora para um breve intervalo e já volta. Programa Sociedade Solidária de volta, hoje falando sobre a inclusão da pessoa com deficiência e a qualidade dessa inclusão, como fazer para que ela ocorra de forma efetiva. Os nossos convidados representam duas visões, a educação e a visão profissional. Sabine Vergamini é diretora de unidade do Centro de Educação para Surdos Rio Branco, novamente aqui no programa Sociedade Solidária. Guilherme Fransolin é consultor de engajamento profissional, pela primeira vez aqui no Sociedade Solidária. No bloco anterior, a gente já traçava um panorama e via quais são as dificuldades, os problemas que, infelizmente, ainda ocorrem, ainda são muito presentes na realidade de milhões de brasileiros. Agora, pensando em soluções, o que as instituições educacionais, o que as empresas que estão acertando buscaram fazer para que alcançassem resultados melhores, para que, de fato, conseguissem promover uma inclusão com resultados transformadores, tanto para a empresa, a instituição, quanto para a pessoa com deficiência, que é uma profissional também, e sua família? Eu acho que começa, assim, do nascimento da criança. Uma família que descobre que tem um filho com deficiência, então, primeiro não esconder essa criança, mostrar essa criança, assim, fazer ela estar nos espaços. Se eu vou no museu, hoje a gente tem um monte de evento que estão fazendo eventos acessíveis, né? Então, assim, levar essa criança, acreditar nessa criança, mostrar que ela tem um potencial a ser desenvolvido. E todo o processo, eu acho que a educação, todo esse processo educacional reflete isso. Tanto em termos de educar essa criança, como educar a sociedade também. Mas então, a família tem uma parte importante nisso. A família tem uma parte importante, a escola, a sociedade, porque assim, é um educar constante para essa diferença. Então começa da hora que a criança nasce, que antigamente a gente deixava a criança lá escondidinha, não era nem para mostrar, não. Ela vai participar, ela tem direito a participar, se ela é surda, ela tem direito a ter um intérprete, a reivindicar, mostrar as necessidades dela para que ela participe ativamente da sociedade, o que é necessário. Então, eu acho que é esse trabalho de mostrar, de se fazer presente, de cobrar. No caso das empresas, humildade acho que é um dos primeiros passos. Quando a gente pergunta para os RHs o quanto que eles estão preparados para lidar com as pessoas com deficiência, a gente vê que é um número muito baixo. E que quando está preparado para um dos tipos, não está preparado realmente para a inclusão. Então, humildade, reconhecer que ainda não sabe trabalhar e que vai precisar aprender muito, trazer gente de fora, ouvir essas pessoas e não chegar a preparar um pacote que não seja personalizado para elas é muito importante. Então, conhecer quem são essas pessoas, quais são os desejos dela, o que ela quer se desenvolver naquela empresa é fundamental. Porque aí a empresa vai oferecer exatamente o que ela quer. Se a empresa não para ouvir seus funcionários, seja ele com deficiência ou não, ela vai oferecer alguma coisa que não quer, vai desperdiçar dinheiro e não vai atingir de fato o resultado. E outra coisa que é muito, muito importante é a liderança comprar o tema. A questão da deficiência, a questão da inclusão é um tema que tem que vir de cima.
Se o gestor, se o presidente, se os diretores não compraram essa ideia, não adianta um gerente, um analista falar, não, eu quero fazer só o RH trabalhar esse tema. A gente vê muita empresa só o RH trabalhando e isso morre na hora que vai indo para a operação porque não veio de cima. A inclusão tem que ser um diferencial de negócio, tem que ser a diversidade, tem que ser realmente para inovar, tem que ser comprado porque isso influencia em toda a cadeia do negócio da empresa. Se isso não for comprado, não adianta. Então tem que comprar, ser humilde e realmente conhecer essas pessoas. Aí você vai oferecer a solução que a sua gente quer. Porque não dá para você importar uma solução que é de uma empresa para outra. Né? E até na formação desses gestores, né? Ter essa formação de começar a entender. Porque assim, eu já tive situações do RH dizer assim, mas eu não vou contratar uma pessoa com deficiência porque eu quero alguém que trabalhe. Mas quem disse que a pessoa com deficiência não trabalha? Que ele não vai fazer? Exato. O que ele tem que ser feito. Né? Então, assim, na educação, na formação dessa pessoa, desse gestor, também entender o potencial dessas pessoas. A gente não foi formado para lidar com esse tipo de situação. A gente não foi preparado para lidar com o diferente. Seja na educação básica, que era tempos atrás, e na faculdade também. E na hora que você vai em pós-graduação, isso é pouquíssimo falado ainda. Então, na hora que você vai para o mercado, você tenta fazer alguma coisa, você não sabe. Então, é normal você ter que buscar conhecimento, é normal você ter que preparar esse gestor e treinar ele para cada caso. E o papel das pessoas com deficiência também é ensinar. Olha, gente, eu gosto de ser chamado assim, eu gosto de ser tratado assim, me conduz desse jeito. Então, a empresa tem que saber, não, eu quero ouvir, aí você me conta, aí eu aprendo com você e a gente vai se desenvolvendo junto, porque senão não vai acontecer. Porque às vezes também não adianta ele também ir com um monte de pedra na mão, começar a entender, eu estou entrando num universo novo, então assim, as pessoas não são obrigadas a saber como me dirigir. Olha, eu não gosto de ser chamada dessa maneira, eu prefiro, eu não gosto que fique me tocando, sei lá, uma babá do meu lado, eu não preciso disso. Então, ir também explicando e esclarecendo, porque as pessoas não nascem sabendo. Sim, é um aprendizado mútuo, né? Mútuo, com certeza. Bom, a gente podia falar muito mais sobre esse tema, o programa caminha para o encerramento. Quem quer saber mais sobre esse tema, sobre a Escola para Surdos Rio Branco, como pode fazer? Então, acessar o nosso site, é www.ces.org.br e também tem o site do nosso centro profissionalizante, www.cepro.org.br. Guilherme, e para quem quiser ter acesso à pesquisa que você citou várias vezes aqui ao longo do programa? A gente tem o site www.santocaos.com.br e o santocaos.com.br/PCDSA, tá a pesquisa praticamente inteira lá, pública, com vídeos, com depoimentos e todos os dados que é para quem quiser acessar. E tem várias outras fontes. Depois entre em contato com a gente, que a gente tem muita referência, que a gente quer fomentar o assunto, que eu acho que é o mais importante hoje. Guilherme, Sabine, muito obrigado pela presença de vocês aqui no programa Sociedade Solidária. Para finalizar, nós trazemos aqui um chamado a todos nós, na nossa responsabilidade por criar uma sociedade mais inclusiva. O criador do programa Sociedade Solidária, o jornalista Paiva Neto, diretor-presidente da LBV, na revista Globalização do Amor Fraterno, uma publicação especial da Instituição para a ONU, ele afirma aqui na página 32, aperfeiçoamento individual. Meus amigos e irmãos, é preciso, antes de tudo, depositar confiança na capacidade das criaturas, vê-las com boa vontade, se quisermos formar cidadãos corretos, felizes, eficientes, produtivos, em termos nacionais e planetários, proporcionando-lhes efetivas oportunidades. O texto prossegue, mas nós encerramos então com esse brado para que realmente criemos oportunidades efetivas, de verdade, para que todos possam se desenvolver. Mais uma vez, muito obrigado. E a você, o nosso muito obrigado pela audiência. Até o próximo Sociedade Solidária.